Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 2, que trata sobre o período neolítico. E hoje nós vamos estudar as transformações, das aldeias em cidades. Esse é um assunto que está no nosso capítulo 2, na página 5 da sua apostila. Bom, eu começo fazendo uma introdução com vocês e para a gente repensar e entender o que nós já vimos na aula anterior. Também nós podemos considerar como um dos mais importantes capítulos da evolução humana esse período que nós estamos tratando aqui, o período neolítico, onde surge a invenção das cidades, do comércio, a separação das camadas sociais, Esse período da Idade da Pedra Polida foi um momento em que o desenvolvimento da agricultura, a criação de animais se destacaram e cresceram bastante. E esses fatores proporcionaram ao homem um novo estilo de vida, ou seja, uma vida sedentária e de maior autonomia diante das mudanças climáticas e naturais que iam surgindo, O pastoreio, podemos dizer assim, a domesticação de bois, de porcos, de cavalos, O cultivo de sementes como a batata, o arroz, o milho, o trigo, Ele possibilitou o avanço na qualidade de vida da sociedade desse tempo, E isso vai gerar o crescimento das taxas populacionais, ou seja, vai aumentar a população, Bom, em virtude desses progressos, vão nascer as primeiras aldeias, as primeiras vilas, que posteriormente se tornarem cidades, Ou seja, as pessoas passaram a morar próximas aos rios, utilizando as suas águas para a irrigação das plantas, para o consumo próprio também dos animais, com o controle da agricultura, o homem neolítico, ele passa a armazenar, já vimos na aula anterior, alimentos, visando estar resguardado para os períodos de seca ou períodos de chuva intensa. Vai surgir também a produção dos objetos de cerâmica, que é o cozimento da argila, e isso vai contribuir muito para a sobrevivência desses homens, A cerâmica vai ter um papel de bastante destaque, porque vai ser utilizada para armazenar os alimentos, Então, o avanço da produção e do armazenamento, desses alimentos vai gerar os excedentes. O que eram isso? Eram as sobras das sementes, as sobras das frutas, as sobras das verduras, enfim, dos grãos, E com isso, os indivíduos começaram a trocar esses excedentes entre as aldeias. E isso vai dar origem a um sistema de comércio e também de circulação de sementes. A gente tem um tópico 2.7 na página 6 que fala bem detalhadamente sobre essa questão do comércio. Então, isso vai gerar um novo sistema de troca com a circulação desses produtos excedentes. Nesse período, apesar de já surgindo descobertas, muitas comunidades desapareceram por conta das epidemias, das doenças e o contato que o homem neolítico tinha com os dejetos de animais e que favorecia a proliferação de doenças e outros tipos de enfermidade. A varíola já era um deles. Então, com o surgimento das aldeias e das primeiras vilas, a divisão das funções tornou-se indispensável. Então, no período neolítico, as mulheres assumiam as tarefas da casa, da educação dos filhos, cuidando da terra, cuidando do preparo da comida, dos alimentos, e os homens já ficavam envolvidos com a pesca, com a caça, com a segurança da aldeia, podemos dizer assim.
As famílias já moravam nas beiras dos rios e começaram, né, a construir habitações mais resistentes, com pedra, com madeira, barro. As casas de madeira, elas tinham um telhado coberto por folhagens, eram mais comuns nesse momento, né? E vão surgindo também novos métodos de organização social e de administração. E é justamente nesse momento que vão surgir lideranças religiosas e lideranças políticas. A partir do abandono do nomadismo e o desenvolvimento da agricultura, foi possível um novo arranjo político para essas aldeias, né? E é aí que surge a origem da aristocracia. Então, nessa categoria de governo, a população devia obedecer às ordens de uma classe privilegiada, o domínio do poder, né, que ficava com os nobres ou com pessoas de sua total confiança. Dentro desse contexto ainda, né, nós podemos ver que as vilas que iam surgindo, elas se dividiam de acordo com o parentesco sanguíneo, de acordo com as suas tradições, e passaram a formar, né, sociedades regidas pelo poder soberano do Estado já e dos seus governantes. As primeiras civilizações da qual nós temos notícia, elas tiveram origem nesse período, no Neolítico. E entre as mais antigas estão a civilização egípcia e a civilização mesopotâmica, que nós estudaremos mais detalhadamente em outros capítulos, ok? Então, também dentro desse período nós também tivemos alguns traços artísticos, né? Porque além da invenção da tecelagem e outros tipos de manifestação, começa a surgir mais reprodução de símbolos, de desenhos que já era produzido lá no período paleolítico, né? E vão surgindo novas expressões artísticas também em grande proporções. O período neolítico registra que esse é o momento em que surgem os pioneiros da arquitetura, porque vão surgindo monumentos de pedras, né, que foram construídos para cultos religiosos, para rituais de iniciações, de cerimônias. Ainda a nossa apostila tem um tópico que fala, no 2.6, que fala sobre o poder dos sacerdotes, né? Os fenômenos da natureza, por vezes, dificultavam os trabalhos da agricultura e na criação dos animais. Então, eles acreditavam em forças que regiam o tempo, como o sol, como a chuva. E assim eles foram adquirindo hábitos religiosos, né? Como cultos aos mortos, por exemplo, e é justamente apoiado nesse conhecimento inicial de arquitetura, né, de se construir monumentos de pedra, como eu falei já para vocês, que eles vão criar os primeiros templos, né? Enfim. Então, esse grupo de sacerdotes, eles possuíam um grande poder de liderança e prestígio também dentro da sociedade.